Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37, 5. Temos um exemplo interessante na Bíblia de um homem muito religioso, que é muito comum nos nossos dias também. Pessoas religiosas, mas que simplesmente são religiosas, que não entenderam ainda o processo espiritual por trás disso. Nicodemos era um dos homens mais religiosos dos seus dias. Contudo, Cristo lhes disse o seguinte: você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Isso você pode ler lá em João, no capítulo 3, no versículo 3. A religião não nos salva, muito pouco nos ajuda. O que nós estamos dizendo aqui é sobre transformação. Essa transformação é o tema da parábola do Vale dos Ossos Secos que nós lemos lá em Ezequiel, no início da nossa meditação de hoje. Essa parábola retrata Israel como seco e quase perdido, sem nenhuma evidência de vida. Tudo o que restou foram ossos secos e inúteis. Isso é verdade para centenas de pessoas e igrejas e religiosos hoje. As organizações ficam poderosíssimas, as estatísticas aumentam, mas pouca vida existe. São vales de ossos secos. Não há transformação de uma espiritualidade religiosa em uma espiritualidade sadia. Outras igrejas perderam seu amor, o seu primeiro amor, ou não são nem quentes e nem frias, como nós lemos lá em Apocalipse. E voltando a Ezequiel, nós vemos que algo que é emocionante nessa história é que Deus também nos ensina que uma nova vida é possível. O milagre da regeneração pode acontecer, a igreja pode ser reavivada de dentro. Ele faz com que os mortos vivam. Assopra sobre estes mortos para que vivam. Você pode ler lá em Ezequiel 37, 9. Apesar então de Ezequiel estar falando a respeito de Israel, a sua parábola é aplicável à Igreja de Jesus Cristo. Por isso que eu disse que Jesus também pode fazer isso. O interesse de Deus não é meramente alcançar aqueles que estão fora da religião. Pelo contrário, Ele quer alcançar os religiosos. E isso é tão importante que a preocupação de Jesus é justamente com os grandes religiosos da nossa época. Alguns cristãos falam em tornar o mundo melhor, sendo igual ao mundo, mas, ao contrário do que se pensa, a história tem mostrado que a igreja acaba se tornando cada vez mais parecida com este mundo. Vai perdendo, então, o seu poder espiritual, seu espírito evangelístico e a sua influência purificadora. A igreja comprometeu-se com o mundo e chegou a tal ponto que perdeu muito do seu poder. E Jesus, ele quer restaurar tudo isso. Ele não procura religiosos. Ele procura pessoas que querem ouvir o chamado de Cristo, se dedicar a Ele e romper com as barreiras da religião. O chamado de Cristo é para uma rededicação então a Ele, um chamado para segui-lo e padronizar nossa vida pela dele, ou seja, ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Como o grande John Wesley escreveu, nada esfria tanto o meu amor por Cristo como este mundo. E a forma que eu quero viver é agradando a Jesus. Pense sobre isso. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Nosso Deus e Pai, ajuda-me a ser regenerado dessa forma que o Senhor quer. Ajuda-me e restaura minha família, restaura minha vida, revitaliza o meu coração. Que eu venha a ser não um religioso, mas um fervoroso cristão na Tua presença. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.